e vários seguidores, muitos seguidores, mais ou menos 600 seguidores, fizeram ali alguns comentários, responderam, colocaram algumas perguntas, fizeram alguns questionamentos, e hoje eu vou falar sobre esses questionamentos. Eu reuni aí algumas dessas perguntas sobre relação terapêutica, e isso pode virar aí o seu jogo, quando a gente pensa em atendimento, mudar a sua realidade, mudar a forma de trabalhar, quando a gente dá a devida importância para a relação terapêutica. Então, eu selecionei aqui algumas perguntas, vou responder essas perguntas, baseado nos questionamentos aí que me fizeram por meio dessa pesquisa, desse questionário. Então, primeira pergunta: como atrair e manter clientes? Como atrair e manter clientes? Bom, primeiro, quando a gente pensa em atrair, atrair é igual captação, e para captar novos pacientes, nós precisamos fazer uma divulgação que tenha um propósito, uma intenção, que seja direcionada para o nosso público. Então, é importante, você que está aí querendo captar novos pacientes, a gente precisa divulgar, mostrar o nosso trabalho. Existe aí o marketing offline e o marketing online, nós precisamos aprofundar um pouquinho nessas ferramentas para a gente conseguir atrair novos pacientes, mostrar o nosso trabalho, criar a nossa imagem profissional, de modo que essa imagem atraia o nosso público desejado, para que isso reverta aí em atendimentos. Então, pensando na pergunta como atrair, a gente atrai captando, divulgando o nosso trabalho. E aí vem a segunda parte dessa pergunta: como manter os nossos pacientes? Como manter os nossos clientes? E aí a gente tem um segredo, que não é muito segredo, né, porque a gente acaba praticando isso, mas quando a gente faz isso, e eu vou explicar aqui nessa live o passo a passo para conseguir isso, quando a gente consegue transformar o nosso atendimento em uma experiência e oportunidade única para o nosso paciente, nós conseguimos manter o nosso paciente de forma íntegra, do início ao fim de um processo terapêutico. Então, como é que a gente faz isso? Por meio da relação terapêutica, da aliança terapêutica, do vínculo terapêutico. Então, eu sei que para muitas pessoas isso é uma dificuldade, eu sei que tem muitos colegas que acabam recebendo pacientes, mas esses pacientes acabam não continuando, não dão continuidade dentro de um processo, mas eu vou dar algumas dicas na live de hoje, respondendo aí os questionamentos de vocês, que vai facilitar a adesão do seu paciente ao processo terapêutico. Então, vamos lá comigo, que, respondendo, como atrair e manter? Atrair, fazendo divulgação, mostrando o nosso trabalho, mostrando os nossos diferenciais, levando consciência e conhecimento para o nosso público-alvo, e como é que nós mantemos esse paciente dentro de um processo íntegro, com uma boa relação terapêutica. E aí, uma seguidora perguntou: como atender um paciente com excelência? Quando a gente pensa num atendimento, nós precisamos pensar não só no paciente dentro do nosso consultório, nós precisamos pensar nesse paciente antes desse atendimento, antes da sessão. Então, nós precisamos fazer um pré-atendimento, ou seja, nós precisamos ter excelência não só durante o atendimento com o nosso paciente numa primeira sessão, ou nas sessões seguintes, mas nós precisamos pensar em ter excelência antes mesmo de atender o nosso paciente. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente faz uma espécie de pré-atendimento, dando atenção na hora do agendamento, na hora que o paciente está ali conhecendo o seu trabalho, nós precisamos mostrar o nosso diferencial, nós precisamos pensar em como organizar esse atendimento previamente, para que o paciente se sinta seguro, tanto no ambiente físico como no atendimento online, para que ele se sinta confortável, tanto no seu espaço do consultório presencial, volto a falar, como no online também. É interessante que no atendimento online a gente tem que saber se o nosso paciente está podendo falar, se ele está com a privacidade necessária, se ele está se sentindo confortável, se ele está adaptado à ferramenta, e também no atendimento presencial nós precisamos ficar atentos a esses detalhes, que às vezes passa aí despercebido, a gente às vezes não dá a atenção necessária e a gente acaba não mantendo esse paciente ou nem fazendo que esse paciente faça o agendamento com a gente. Então, a gente tem que ter cuidado, respeito, mostrar os nossos diferenciais, mesmo antes do nosso início, da nossa sessão inicial. Então, nós precisamos preparar um pré-atendimento para a gente mostrar o nosso trabalho, mostrar aí o que o paciente pode esperar, como que a gente vai ajudar, entender por que o paciente está buscando a psicoterapia, se é para ele, se é para outra pessoa,
Se é para outra pessoa, qual é o nível de parentesco, ou de vínculo, ou de proximidade. Nós precisamos entender para fazer com que essa experiência tenha conforto, segurança, organização, para que ele se sinta confortável e com maior predisposição para fazer esse agendamento com a gente. Então, antes mesmo do paciente estar com a gente no nosso atendimento, a gente tem que pensar em como fazer esse caminho para que ele se sinta muito bem na nossa presença, na nossa companhia. Isso fortalece o vínculo, isso fortalece a relação terapêutica, isso cria uma aliança entre você e o paciente se sentindo seguro, confortável, respeitado, importante, é mais provável que ele permaneça com você durante um processo terapêutico do início ao fim do tratamento. Bom, outra pergunta de outro seguidor. Como melhorar a qualidade dos meus atendimentos? Isso é um ponto muito importante, porque algumas pessoas não ficam atentas, algumas pessoas não se atentam para isso. Nós, psicólogos, precisamos desenvolver algumas habilidades pessoais. Vou falar aqui quais são essas habilidades, então, sugiro que vocês peguem aí papel e caneta para anotar, porque eu vou falar agora 4 habilidades que podem e que vão, se você desenvolver adequadamente, melhorar a qualidade do seu atendimento. Então, primeira habilidade que nós precisamos é adotar uma postura de não julgamento. Muitas vezes o paciente, ele não permanece do início ao fim de um processo porque ele se sente criticado, julgado, às vezes ele tem vergonha da própria história, às vezes ele não se sente digno ou digna, né? Às vezes ele não se sente à vontade com os conflitos, com os problemas, então ele precisa chegar num ambiente em que ele se sinta confortável. Como é que a gente faz isso? Não julgando o paciente. A gente tem que se conectar com a história, nós precisamos desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade pessoal, precisamos ter menos razão e ouvir mais, falar menos às vezes e entender mais do que julgar o nosso paciente, do que achar que ele precisa fazer de tal forma. Nós precisamos ter calma, entender o sofrimento, a dor, o problema, a situação, sem julgar. Isso é importantíssimo. Infelizmente, alguns colegas não desenvolvem essa habilidade e perdem paciente por isso, porque acabam julgando, e o julgamento ele não vem só com palavras, às vezes a nossa linguagem não verbal, ela diz muito também, então nós precisamos ter cuidado, porque o paciente, ele está conectado ali com a gente numa sessão presencial ou online, ele vai estar conectado com a gente tem que ter muita calma, muito cuidado, porque às vezes a nossa expressão facial, às vezes a nossa postura pode ser aí interpretado de forma crítica, de uma forma punitiva, de uma forma que ele não se sinta à vontade para compartilhar aquilo que fez com que ele buscasse um processo de ajuda, um processo de psicoterapia. Então, é importante a gente desenvolver, isso é o bom que é uma habilidade, e as habilidades podem ser desenvolvidas. Então, nós precisamos adotar essa postura de não julgar o nosso paciente, de não julgar também não só o nosso paciente, mas às vezes a pessoa que ele está ali, que faz parte do contexto dele, às vezes está falando de um relacionamento, às vezes está falando de alguma pessoa próxima, de um colega do trabalho, do chefe, de um amigo, e às vezes a gente pode acabar julgando pela narrativa do nosso paciente o comportamento de alguém próximo, ele pode se chatear com isso também. Então, precisamos ter esse cuidado de levar sempre consciência do processo interno do nosso paciente para ele, não o nosso juízo de valor. Então, próxima habilidade que nós precisamos desenvolver, pensando em como melhorar a qualidade dos atendimentos. Nós precisamos trabalhar a empatia. Como que nós fazemos isso? Bom, primeiro, empatia é entender, é compreender as emoções dos outros, é perceber ali o sentimento, a emoção e se conectar a isso. E acaba que a empatia está muito diretamente ligada à postura de não julgamento. Então, acaba que um fica bem pertinho ali do outro, porque é difícil a gente ter empatia quando a gente está com uma postura mais crítica, quando a gente está estabelecendo juízo de valor, quando a gente está julgando. Então, fica mais difícil. Então, é importante que a gente desenvolva empatia, que a gente entenda não a situação,
mas que a gente entenda a dificuldade, o conflito, o problema, o que aquilo está provocando internamente no nosso paciente. Nós precisamos ter, e essa já é a próxima habilidade, uma escuta ativa. Como assim? Nós precisamos ouvir o que o paciente está falando, mas ir traduzindo no nosso processo de entendimento clínico qual é a queixa, qual é a demanda, qual é o problema, qual é o impacto daquilo que o paciente está falando nas relações, qual é o impacto daquilo que ele está contando e compartilhando com a gente no dia a dia dele, nos comportamentos, nas reações, como que uma coisa vai ligando para a outra, como que uma coisa se conecta à outra também. Então, é importante que a gente desenvolva a empatia para a gente gerar conexão, entender o ponto de vista do nosso paciente, reconhecer, dar nome para as emoções que ele está sentindo. Alguns pacientes não sabem nominar as emoções, não sabem o que está sentindo. A gente tem, às vezes, que investigar, descobrir, questionar, e a gente precisa ter abertura para isso. Como que a gente faz isso? Com a empatia. Alguns pacientes, eles têm muita dificuldade para compartilhar o problema, aquilo que motivou a procura até um psicólogo. Muitos pacientes se sentem culpados, se sentem envergonhados, se sentem diminuídos, e nós, com a empatia, a gente consegue ter essa abertura de comunicação e desenvolver um diálogo de modo que o paciente se sinta confortável para isso. Então, é importante a gente estar ligado para essa habilidade. Então, primeira, postura de não julgamento. Segunda, trabalhar a empatia. Lembrando que uma habilidade potencializa a outra. Então, quando você desenvolve a postura de não julgamento, automaticamente você está tendo maior abertura para ser mais empático, para ter uma postura empática com o paciente. Terceira habilidade que a gente tem que ficar extremamente esperto, atento, a gente precisa pôr em prática, desenvolver, aprender, buscar incansavelmente o desenvolvimento dessa habilidade, que é a comunicação. Por que a comunicação é tão importante para o psicólogo? Porque nós trabalhamos com processos de decodificação de mensagens. Nós estamos recebendo mensagens que têm significados, têm conteúdos que são importantes para os nossos pacientes. Nós precisamos entender tanto o que o paciente está falando para a gente, como nós precisamos também saber expressar adequadamente o que nós estamos compreendendo. Então, comunicação se faz por meio de um diálogo entre você e seu paciente, e isso tem que ser desenvolvido, porque quando a gente não desenvolve uma boa comunicação, vai ocorrer ruídos que vai desconectar você do seu paciente, pode comprometer a qualidade do seu atendimento. E, paralelo à comunicação, percebam que essas habilidades, elas estão sempre muito juntinhas. Nós precisamos desenvolver uma escuta ativa, ouvir além do que o paciente está falando, além da história. A gente precisa entender as emoções, o impacto, o que acontece internamente com ele, também é uma habilidade que a gente precisa treinar. Então, para você que quer saber como melhorar a qualidade dos seus atendimentos, você precisa investir no desenvolvimento das suas habilidades pessoais, pensando na postura de não julgamento, na empatia, na comunicação e numa escuta ativa. Bom, mas não é só isso. Outra seguidora perguntou como focar minha atenção no paciente durante um longo atendimento. Bom, às vezes o que o paciente está apresentando para você, às vezes é uma história, às vezes a história pode ficar confusa, pode ficar dando a impressão de que está comprida demais, que não está fazendo sentido para você. E aí, bom, primeiro, você precisa se conectar à história do seu paciente, aquilo que ele está compartilhando, ao valor daquilo para ele. Claro que a gente precisa também ficar atento se o paciente não está usando ali o tempo de sessão, sendo prolixo e não está chegando ali num ponto determinado, está dando voltas, a gente tem que ficar atento a isso. Mas, de modo geral, quando você tiver com a sensação de que o atendimento está longo demais e que está ficando confuso aquilo, que você não está conseguindo prestar a atenção necessária, tem algumas técnicas, sim, que podem ajudar você a ficar mais concentrado durante o atendimento, que tem essa impressão de ser longo, principalmente se o atendimento estiver confuso. Bom, primeiro, se conectar com a história do seu paciente, fazer algumas perguntas, isso vai direcionar a sua atenção, quando a gente está perguntando, a gente está ouvindo a resposta, está ali mais atento, a nossa atenção aumenta, fica mais direcionada. Nós podemos fazer anotações, pegar nome das pessoas, para a gente entender melhor, perguntar, questionar,
tirar a dúvida com o nosso paciente para saber se a gente está entendendo certo, verificar se a gente está compreendendo a história, verificar detalhes da história, alguns elementos que ele está apresentando, para que isso facilite a nossa conexão com a história do paciente. Quando a gente está conectado, entendendo, atento aos detalhes, aos personagens da história, as pessoas que ele está colocando nessa história que ele está apresentando, quando a gente faz perguntas, quando a gente anota, fica muito mais fácil de prestar atenção, de entender, de compreender. Então, para focar sua atenção, você pode se conectar com o que está sendo falado, você pode fazer perguntas e anotar. Eu sempre anoto informações. É interessante isso, porque às vezes eu anoto e eu me lembro de fatos que para o paciente naquela sessão fez muito sentido, mas que por algum motivo depois se perdeu. Então, eu acabo resgatando, fazendo uma conexão entre sessões, daquilo que o paciente trouxe em um contexto, depois aquilo se repetiu lá na frente, eu consigo, lembra que uma situação parecida aconteceu há algumas sessões atrás, quando você compartilhou aquela história comigo, quando você me falou aquela situação específica, e aí, às vezes, eu me recordo de várias coisas que nem o paciente, às vezes, tem essa lembrança. Então, para a gente focar nossa atenção, nós podemos usar essas técnicas. Outra pergunta, como lidar quando um paciente vem com algo que eu nunca trabalhei? Bom, primeiro a gente vai acolher, sempre que o paciente está trazendo alguma coisa nova, pode ser um problema novo, pode ser um primeiro encontro entre você e seu paciente, pode ser uma primeira sessão, sempre que a experiência é nova, o nosso foco está no acolhimento, em entender. Então, você não precisa resolver no primeiro momento, você precisa entender. Se você consegue entender o que o paciente está falando e compartilha isso com isso já é um passo muito grande para gerar conexão entre você e o seu paciente e desenvolver uma boa relação terapêutica. Então, quando a gente pensa em alguma coisa que a gente nunca trabalhou, é comum a gente se sentir inseguro, ter medo, dar aquele frio na barriga, isso é uma outra pergunta que tem aqui também, mas se a gente tem o nosso objetivo, o nosso propósito de acolher e entender, vai ficar muito mais fácil. E aí você precisa entender aquilo que o paciente está falando, traduzindo isso em uma escuta clínica, no impacto, no significado, o que aquilo significou para ele, o que ele sentiu, como ele se posicionou, como foi aquela experiência para ele, qual a importância daquela experiência. Então, a gente precisa ir trazendo para a consciência do nosso paciente aquilo que estava internamente, que talvez ele não, sozinho, ele não consiga perceber. Isso gera conexão, isso melhora a relação terapêutica e isso diminui um pouco esse frio na barriga, essa insegurança de trabalhar com uma coisa que você nunca trabalhou. E aí, quando é uma coisa extremamente inédita, pensando aí no paciente de primeira sessão, alguma coisa assim, você pode verificar se é uma demanda que você quer atender. Às vezes, quando a gente não faz esse filtro de entender por que o paciente está procurando a gente, qual a expectativa dele, a gente, às vezes, acaba pegando algumas demandas que a gente pode não querer trabalhar do início ao fim. E aí, caso seja uma demanda que você não tem interesse de trabalhar, você tem que indicar o seu paciente para um outro colega, para um outro profissional, explicar aí o motivo de por que você não vai atender essa demanda, de modo que ele não se sinta mal com isso, né? A gente tem que saber colocar isso de uma forma, falar que você não tem, talvez, a experiência, e a gente não vai ter experiência em tudo, a gente, às vezes, precisa compartilhar isso, falar para o nosso paciente, olha, eu nunca atendi um caso assim, mas eu vou estar junto com você nesse processo. Então, ainda que a gente não tenha experiência de não ter passado por um determinado tipo de atendimento, a transparência, a sinceridade, a disponibilidade é fundamental, são elementos fundamentais para que você tenha o seu paciente de forma íntegra num processo terapêutico do início ao fim. Tem demandas que a gente tem toda a liberdade de atender e de recusar. Então, a gente tem que fazer essa avaliação e compartilhar isso com o nosso paciente. Agora, sempre que é uma coisa inédita, uma situação nova, a gente sente isso de alguma forma, a gente tem que olhar para dentro também e entender o que a gente está sentindo desse atendimento, desse paciente, reconhecer também, como terapeuta, como psicólogo, as nossas próprias emoções,
os nossos próprios sentimentos, para a gente aperfeiçoar cada vez mais a nossa prática, a nossa atuação. Outra pergunta, vamos ver aqui. Quais estratégias posso adotar para lidar com menos frio na barriga a cada novo desafio? Bom, nós que somos profissionais liberais, que somos empreendedores, que atendemos demandas aí variadas, a gente vai sentir frio na barriga. O que esse frio na barriga é? Ele é aí um sinal de que a gente pode estar inseguro, pode estar ansioso, pode estar com medo. Então, calma, que às vezes dá o frio na barriga, mas se a gente ter a tranquilidade necessária, buscar o conhecimento necessário, isso pode facilitar. A gente tem que pensar que nós não precisamos ter todas as respostas, nós não precisamos estar prontos para tudo, né? A gente tem que entender que, às vezes, a gente não vai saber, e está tudo bem com isso. A gente tem que ter a preocupação e o cuidado de buscar o conhecimento. E o que facilita para ajudar a ter menos frio na barriga é ter alguns protocolos para pacientes novos, por exemplo. Então, eu tenho ali uma ficha de cadastro que meu paciente, antes do atendimento, ele vai responder, e ali eu já posso ir direcionando. Se é um paciente que fala menos, que é mais calado, eu posso fazer algumas perguntas já baseado naquela ficha de cadastro que ele preencheu. Uma coisa que eu utilizo, que é interessante, até para buscar mesmo, acessar o conteúdo. Quando o paciente vai a primeira vez, eu vejo que é de outro estado, eu pergunto como que ele veio aqui para Brasília, como é a história dele, e normalmente a história dele eu vou conduzindo para levar até o momento ali que ele decidiu marcar uma consulta comigo para chegar ali no que motivou esse agendamento. Isso me tranquiliza ter esse protocolo de ir acessando o meu paciente por algumas informações da ficha de cadastro, isso me dá segurança, eu fico mais tranquila, isso pode te ajudar também, e ao mesmo tempo eu vou acessando os conteúdos do meu paciente, buscando elementos para as próximas sessões, para entender o que motivou aquele agendamento do paciente. Então, fica essa dica. O que fazer para conseguir clientes e mantê-los sem que saiam no meio do tratamento? Bom, o maior motivo que faz com que um psicólogo perca o seu paciente é quando a gente não consegue fazer com que o processo de psicoterapia tenha um significado para o paciente. Então, o paciente chega, às vezes, com um problema ou com uma dificuldade, e quando ele não consegue externalizar essa dificuldade, ou quando ele tem uma expectativa e a gente não faz o alinhamento dessa expectativa, ou quando a gente não faz uma psicoeducação, não ensina o paciente sobre o processo de terapia, explicando o que é processual, quando a gente não ensina o nosso paciente sobre o nosso trabalho, quando o paciente não vê resultado, quando o paciente não tem esperança com o processo, ele pode desistir no meio do caminho. Então, a gente tem que ficar com muita atenção nisso também, porque para você manter o seu paciente com você, você precisa ter feedback do seu paciente. O que ele achou da sessão, se teve algum ponto, fica aí uma dica para vocês. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, em todas as sessões, é rotina, eu sempre pergunto. E quando eu não pergunto, por algum motivo, o paciente já fala, para a próxima sessão, o próprio paciente já fala da próxima sessão. Então, sempre eu converso com o paciente, o que foi importante da sessão, eu peço um feedback, às vezes eu pergunto também, de outra forma, o que ele achou de mais importante da sessão de hoje, se tem alguma coisa que ele gostaria de falar e que não foi falado, que eu possa anotar para uma próxima, isso já cria uma conexão dessa sessão aqui com a próxima. O paciente também tem uma angústia do que vai falar com a gente em cada sessão. É interessante isso, porque às vezes a gente fica desse lado aqui, eu lembro meus primeiros atendimentos, que dava esse frio na barriga, mas a gente na posição de paciente, não sei se vocês já fizeram processo de psicoterapia, a gente às vezes fica, mas não aconteceu nada novo, o que eu vou falar? O paciente tem essa angústia também. Então, às vezes, numa sessão, quando a gente já mostra para ele que existe um plano de tratamento, que a gente está seguindo um raciocínio clínico, isso gera conexão, porque o paciente sabe que ele não está indo ali só para conversar, que ele está indo ali buscar resolução para o que motivou a ida dele até o psicólogo. Então, é importante a gente ir construindo essa conexão junto com os nossos pacientes, para que ele veja que uma sessão não está solta, que tudo isso está conectado de alguma forma,
quê? Porque está dentro de um plano de tratamento, está dentro de um raciocínio clínico. Então, quando eu faço uma pergunta aqui e ele responde, isso não vai ficar solto, não vai ficar perdido. Isso vai ser resgatado em forma de conteúdo para ser trabalhado no processo terapêutico em algum momento desse processo terapêutico. Isso vai gerando significado para o nosso paciente. Quando o paciente ele vê que você tem um diferencial, assim como você quer o seu paciente com você, o paciente, ele também quer achar um psicólogo que resolve e ajude ele a entender aí alguns problemas, algumas questões, que mostre um caminho, que mostre uma possibilidade, uma oportunidade. Então, da mesma forma que a gente deseja que o nosso paciente permaneça com a gente, quase todos os pacientes desejam encontrar um psicólogo que consiga compreender, entender, explicar, ajudar a organizar internamente as emoções, desenvolver novos padrões comportamentais mais funcionais. Então, é bem interessante esse processo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente mantém essa coerência entre sessões, pedindo feedback do nosso paciente? Nós precisamos, em todos os atendimentos, saber como que o nosso paciente está saindo da sessão. Qual era a expectativa, o que ele esperava, se aconteceu alguma coisa diferente nessa semana, se tem alguma coisa nova que ele quer compartilhar, se tem alguma coisa importante que não compartilhou ainda, tudo isso faz com que ele se coloque ali junto com a gente e que a gente também, de forma empática, estejamos ali junto com ele. Bom, outra pergunta, vamos ver aqui. Como me tornar uma encantadora de clientes? Bom, para você ser uma encantadora de clientes ou de pacientes, para que você faça seu trabalho com excelência, para que o seu paciente queira permanecer com você do início ao fim de um processo terapêutico, a primeira coisa o processo precisa ser útil para o seu paciente. Se o seu paciente não enxergar ou não perceber utilidade no processo, ele vai abandonar esse processo terapêutico. Então, se você quer encantar, você precisa tratar seu paciente com respeito, se preocupar com a segurança e conforto, se preocupar ali com as necessidades básicas dele e entregar um serviço de qualidade e valor. E isso não basta ser do seu ponto de vista. É interessante que o seu paciente precisa ter consciência disso, porque às vezes ele muda e ele não percebe que foi um processo terapêutico que provocou essa mudança. Ele não percebe internamente o que mudou, como que ele era antes e como que ele está agora. Que estrutura interna ele conseguiu desenvolver. Então, é importante que pensando aí nesse termo, né, ser encantadora, que você coloque ali para o seu paciente de forma clara, objetiva, o crescimento, o desenvolvimento dele dentro do processo terapêutico. Qual o número de sessões adequado diante de tantas demandas variadas? Não existe um número adequado de sessões. Tem paciente que, às vezes, já aconteceu isso. Tem alguns pacientes que chegam no nosso consultório, às vezes, com uma demanda muito específica, e, às vezes, uma ou duas sessões, ele resolveu aquele problema e ele já conseguiu seguir. Tem outros pacientes que têm alguns transtornos que demandam um tratamento continuado, e aí a gente vai ficar com o nosso paciente por um tempo muito mais longo. Dependendo da gravidade do transtorno, é um paciente que vai permanecer com a gente, e tem pacientes que também têm aí alguns problemas que são momentâneos, de acordo com o momento de vida, com alguma situação específica, pensando aqui, por exemplo, num processo de luto, num estresse pós-traumático, num episódio depressivo, numa crise de ansiedade. Então, isso depende muito, depende da disposição do paciente em resolver essas demandas, depende, às vezes, são inúmeras variáveis, da rede de apoio que esse paciente tem, do ciclo de manutenção do problema. Então, não existe um número exato de atendimentos. O importante é que a gente entenda que tem pacientes que vão uma vez no nosso consultório, e se ele não volta, talvez é porque tenha sido tão bom para ele a sessão que tenha resolvido o problema, e tá tudo bem. Agora, se isso se repete, se o paciente marca, vai na primeira sessão e não retorna, isso é um sinal de alerta para a gente. A gente tem alguma coisa que a gente está perdendo o paciente. Agora, se isso é raro, pode ser que a sessão foi tão produtiva, e às vezes isso acontece, que o paciente não precisou ali de mais sessões. Agora, quem vai avaliar, como vai ser avaliada, é você e seu paciente, pensando aí na gravidade do problema, no tipo de demanda, no tipo de situação. Então,
Espero ter respondido aí sua pergunta. Bom, nós psicólogos temos uma ferramenta que ela é chave, ela é o top do que nós temos em forma de entrega para o nosso paciente, que nós precisamos cuidar com muito zelo, com muito cuidado, que é a nossa relação terapêutica. Se você quer, isso eu falo no início de todas as lives, se você quer ter sucesso, reconhecimento, valorização e retorno financeiro, você tem que olhar para a relação terapêutica como uma coisa extremamente preciosa e valiosa, porque é isso que vai conectar você ao seu paciente. É isso que vai fazer com que você entenda e faça com que esse processo de psicoterapia seja importante e útil. E como é que a gente sabe se a gente está indo no caminho certo? Pedindo feedback, entendendo o processo do nosso paciente e compartilhando com ele a nossa percepção sobre a própria evolução dele. Então, quando a gente consegue achar esse equilíbrio, quando a gente consegue mostrar a utilidade do nosso trabalho, quando a gente consegue fazer um trabalho que de fato é útil, isso vai fazer com que o seu paciente fique com você do início ao fim de um processo terapêutico. E não só isso, vai fazer com que esse paciente compartilhe essa experiência que foi tão boa com outras pessoas. Isso vai reverter em indicações. Esse paciente, ele vai ficar com você na memória. Então, ainda que ele receba alta, se ele precisar novamente de um psicólogo, é a você que ele vai recorrer.